Você quer saber como ficam as verbas rescisórias nas demissões ocorridas durante o estado de calamidade pública? Então assista esse vídeo até o final, mas antes dá um joinha que ajuda a divulgar o canal, se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo, que assim que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Então, vamos lá! Antes realmente de entrar no assunto desse vídeo, eu queria fazer a seguinte pontuação, que serve não só para esse, mas para os demais que tem no canal, tanto os antigos quanto os novos que vão surgir. Esse canal, ele não é dedicado exclusivamente para outros colegas que trabalham com direito, sejam eles advogados, ou que trabalhem no mundo jurídico, ou estudantes de direito. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu não vou, nesse vídeo e nos demais, fazer uma aula como se eu estivesse dando aula para alunos do curso de Direito, da graduação de Direito. Então, por isso, eu não vou ficar usando termos técnicos, falando súmulas, jurisprudência. Eu posso até deixar na descrição do vídeo para você dar uma olhada, se quiser, na CLT ou nas súmulas, enfim. Mas não é o caso e nem é o objetivo do canal. O objetivo é que, com o mínimo ali de informação, de uma forma mais didática, sem usar juridiquês, você consiga entender o que eu tô querendo te falar. Porque se eu ficar falando muito termo técnico, vai chegar uma hora que você não vai estar entendendo, porque você não trabalha com isso. Então é para que você, enquanto empregado ou empregador, no caso desse vídeo, possa ter uma noção do que eu tô querendo te passar. Mas então, o que é força maior e o que é fato do príncipe? Resumidamente falando, tá? Lá na CLT diz que força maior é todo acontecimento inevitável que esse empregador não tinha ali previsibilidade do seu acontecimento e que ele não concorreu nem direta nem indiretamente para que esse acontecimento ocorresse. É por isso que aqui não se aplica o caso de má gestão, de falência da empresa, porque nesses dois casos aqui que eu estou trazendo como exemplo, houve sim a participação desse empregador, ou porque não soube administrar o seu negócio, ou por qualquer outro motivo, mas que ele estava ali participando. Então, por isso que não se aplica a força maior nesses dois casos que eu mencionei. Só que esse acontecimento, além dele ser inevitável, de ser imprevisível ali para o empregador, ele precisa afetar a situação financeira da empresa, de modo que esse empregador, esse patrão, por exemplo, rompa com alguns contratos trabalhistas de alguns empregados ou de todos, ou até chegue a fechar as portas, né, encerrar sua atividade econômica por conta dessa força maior. Já o fato do príncipe é a paralisação, seja temporária, seja definitiva, do trabalho por conta de um ato de autoridade municipal, estadual ou federal, como prefeito, governador, presidente, ou pela promulgação de uma lei que impossibilite a continuação dessa atividade econômica. Aí você deve estar se perguntando, para que eu preciso saber o que é força maior e o que é fato do príncipe? Você precisa saber porque, dependendo do motivo da demissão sem justa causa durante o estado de calamidade pública, que é a que eu estou falando aqui, vai ter responsáveis para pagamento diferente e valores diferentes. Não entendeu? Vou te explicar. Se a demissão sem justa causa durante o estado de calamidade pública, por conta das dificuldades financeiras do estabelecimento, né, da empresa, ele aconteceu baseado no fato do príncipe, nesse caso, quem vai ser responsável pelo pagamento das indenizações vai ser o ente público que editou aquela, por exemplo, o ato administrativo ou uma lei. Por exemplo, o município, a União. E você vai receber a integralidade das indenizações, né, das suas verbas rescisórias. Mas se for considerado força maior, nesse caso, quem vai pagar a sua indenização vai ser o seu empregador. Ou se você é o empregador que está assistindo, quem vai pagar essa indenização é você, mas você só vai pagar metade desse valor. Eu sinceramente acho que vai ser configurado, as decisões judiciais vão considerar como força maior e não como fato do príncipe. E eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas é porque os entes, né, as autoridades, elas estão tomando essas medidas de isolamento para preservar a saúde dos cidadãos. Então, e até por ser uma situação de pandemia. Então, eu não acho que vá ser considerado fato do príncipe, sim, força maior. Então, partindo do princípio de que seja força maior, você deve estar fazendo outra pergunta. Quais seriam, então, essas indenizações, as verbas? E aqui, meu caro, eu tenho que te dizer, no direito, tudo depende. A gente não tem uma resposta certa, realmente, o martelo batido, principalmente nesse momento que é excepcional, está sendo tudo muito novo, tanto pela edição da quantidade de medidas provisórias que vocês, né, devem estar acompanhando pelos jornais. Nesse caso, a gente tem 3 correntes. A primeira corrente diz que essas verbas rescisórias, já que vão ser pagas pelo empregador, essas indenizações, esse empregador ele vai fazer o cálculo de todas essas verbas e vai pagar apenas metade delas.
Nesse caso, o empregador pagaria metade de todas as verbas. E aqui ele está considerando indenização, até mesmo verba salarial, porque ele considera tudo, soma tudo e paga só metade. A segunda corrente diz que só vai ser considerado aqui indenização a multa do FGTS. Então, o empregador pagaria todas as verbas, 13º, férias mais um terço, saldo de salário, por exemplo, pagaria tudo isso de forma integral, aviso prévio e tudo mais, mas pagaria apenas a metade da multa do FGTS. Ou seja, ao invés de pagar 40%, pagaria 20%. E tem uma terceira corrente que diz que, nesse caso, o empregador vai pagar todas as verbas na sua integralidade, vai pagar só 20% de FGTS, mas que aqui não vai ser devido o aviso prévio. Por quê? Porque o empregador ele também foi pego de surpresa. E aí a gente tem que ir ali verificar qual é a finalidade do aviso prévio. É comunicar a outra parte do rompimento dessa relação contratual, desse contrato de trabalho. De modo que esse empregado ou esse empregador não seja ali pego de surpresa com a rescisão do seu contrato, né, de trabalho. Nesse caso, você pode tanto pagar, né, fazer o aviso prévio indenizado ou trabalhado. Só que nessa situação de calamidade pública, como o empregador foi pego de surpresa, ele paga todas as verbas na sua integralidade, paga apenas 20% do FGTS, como na segunda corrente, mas aqui não é devido ao aviso prévio, porque ele não podia prever que precisaria demitir esse empregado. Mas realmente a gente vai ter que esperar as decisões judiciais para ver qual vai ser o posicionamento dos juízes e dos tribunais. E caminhando para os minutos finais desse vídeo, eu só queria fazer uma última observação, que é a seguinte. Eu tô falando aqui sobre as demissões sem justa causa durante o estado de calamidade pública, considerando que esse empreendimento, esse empregador, essa empresa precisou encerrar suas atividades, precisou fechar as portas porque não sobreviveu à crise financeira, ao impacto financeiro na sua folha de pagamento, nas suas despesas. Por que eu tô falando isso? Porque se esse empregador ele quiser demitir o seu empregado, até por conta ali de uma dificuldade financeira, mas continuar com as suas atividades normalmente, seja porque é considerado essencial, ou porque está ali adotando as medidas da medida provisória 936, que é a redução e a suspensão do contrato de trabalho, que eu vou deixar até aqui em cima para você clicar se você ainda não assistiu, que eu fiz uma série falando sobre a MP 936, vou deixar também na descrição desse vídeo, ou porque está aplicando ali as medidas trabalhistas previstas na medida provisória 927, que a partir da semana que vem eu vou começar uma série também sobre ela, mas vai estar ali funcionando, não vai fechar suas portas, vai continuar funcionando logo depois desse isolamento social. Nesse caso, se esse empregador quer demitir o seu empregado, ele vai ter que pagar a integralidade das verbas rescisórias. Ou seja, vai ter que pagar a multa de FGTS no percentual de 40%. Aviso prévio também vai ser devido. Porque, ainda que ele esteja ali passando por uma dificuldade financeira, como ele não vai encerrar suas atividades, eu entendo que vai ser devido à integralidade, porque o risco do empreendimento não é do empregado. O risco do empreendimento é do empregador. Então, eu falei tudo aquilo antes, levando em consideração que essa empresa vai encerrar suas atividades. Caso contrário, vai ter que pagar realmente a integralidade das verbas rescisórias para os seus empregados. Bom, gente, eram essas as considerações que eu tinha para trazer. Claro que aqui eu não estou encerrando o assunto, porque a gente vai ter que esperar ali e ver como é que vai acontecer no dia a dia, ver o posicionamento dos juízes, ver o posicionamento dos tribunais, né? E aí, assim tiver uma novidade, claro, eu vou trazer para vocês. Mas, se você assistiu esse vídeo até aqui e ficou ainda com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu te respondo, pode mandar através do direct do Guia Jurídico lá no Instagram, que eu vou deixar aqui também ao lado para você. Já aproveita, vai lá e segue, tá? Tem bastante informação, conteúdo bom. Ou você pode também mandar no meu e-mail, que vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e aí você pode mandar sua dúvida por lá. E se você já assistiu até aqui, dá um joinha que ajuda a divulgar o canal, se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho, e até a próxima. Tchau, tchau!